Bom, vamos aqui resolver a questão número 4 do ITA 2011, 2000, oh, desculpa, 2021. Se você não sabe como eu resolvo as questões, tem 3 vídeos anteriores, 3 questões anteriores. Eu vou fazer uma breve revisão teórica dos conceitos que estão sendo abordados aqui e depois a gente volta para resolver ela de uma maneira mais rápida, mas aí já com os conceitos bem revisados, bem fixos na cabeça, né? Mas de qualquer jeito, pausa, tenta fazer, vai ajudar. É uma questão bem tranquila, vocês vão ver. Mas vamos lá. Considere um sistema de 3 satélites idênticos de massa m dispostos nos vértices de um triângulo equilátero de lado D. Considerando somente o efeito gravitacional que cada um exerce sobre os demais, calcule a velocidade orbital dos satélites com respeito ao centro de massa do sistema para que a distância deles permaneça inalterada. Então, uma questão muito bonita de gravitação, né, forças gravitacionais. Então, vamos aqui a uma breve revisão. Para poder entender primeiro essa questão, a gente tem que se livrar dos paradigmas da matemática. É uma questão que envolve triângulos, né, envolve geometria plana, e o ITA gosta muito desse tipo de questão, tá? Então você vai ter que relembrar lá das coisas que sua tia Joana, da sétima, oitava série, oitavo ano, né, do ensino fundamental, falaram com você sobre triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo retângulo, e todas as outras figuras geométricas. Isso é muito usual. Se você prepara para a ITA, você vai ver que essas questões caem a todo tempo, esse tipo de relação. Então aqui eu trouxe algumas das propriedades do triângulo equilátero que vão poder ajudar a gente aqui. A mais básica de todas é quando está no próprio nome do triângulo equilátero, né? Se você vê triângulo equilátero, são lados iguais, né? Equilátero. Então, a primeira propriedade, a propriedade mais básica, e essa aí quase ninguém tem dúvida, é a que o triângulo equilátero tem lados iguais. Isso é tranquilo, né? Outra coisa, isso aí é de todos os triângulos, não só do triângulo equilátero. Mas a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Portanto, cada ângulo dele individualmente vale 60, não é? São 3 lados. Outra coisa interessante, essa daqui, ela está muito relacionada à física, a gente usa ela o tempo todo em questões desse tipo, que o baricentro do triângulo equidista os pontos de uma distância de 2 terços de h. Isso aqui, obviamente, para o triângulo equilátero, mas por que, que o baricentro é tão importante em figuras geométricas e para a física? Porque o baricentro normalmente ele significa, normalmente não, sempre significa o centro de massa do triângulo. Ele, no triângulo equilátero ele tem, como tem uma simetria perfeita, é usual que as pessoas decorem. Na real, se você está se preparando, você provavelmente vai ter que decorar uma série de relações, de figuras, e essa é uma das mais importantes quando se relaciona com física, tá? Outra coisa interessante, eu falei aqui de H, mas eu não citei H. Mas H é uma relação que você consegue fazer usando as próprias relações trigonométricas, né? Você vê aqui que o H ele vale cateto oposto, né? Esse aqui seria meu cateto oposto sobre a hipotenusa, esse aqui seria a minha hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa dá seno, né? Então, seno de 60 aqui o cateto oposto é meu H, a hipotenusa eu chamei de D, que é a minha distância que é o meu tamanho do lado, minha lateral, né? Então, seno de 60 raiz de 3 sobre 2 vezes D. Então, esse aqui seria meu H, tá certo? A gente já se livrou aqui dos entraves matemáticos, né? A gente consegue focar só na parte física do exercício. Vamos falar então de força gravitacional. A força gravitacional é um dos assuntos que os alunos mais gostam na física, que eu percebo que as aulas mais rendem, porque é uma coisa interessante de fato, né? Para quem não está ligado, quem não lembra, Newton foi quem resolveu o problema de Kepler. Kepler já tinha definido que as órbitas dos planetas eram elípticas, né? Tem as relações das leis de Kepler. Mas ele não sabia por que, que a distância era diferente em alguns pontos. Por exemplo, se estivesse muito próximo aqui, a distância era maior. Se estivesse muito longe, a distância era menor. Ele varria espaços em distâncias que eram diferentes, né? Acho que, se não me engano, é a terceira lei ou a segunda lei. Então, de Kepler. Eu preciso revisar isso, tá vendo? Aí, então, mas o que a gente quer revisar no caso são os sistemas de dois corpos, nesse caso, né? A gente não quer falar do sistema como um todo. Os sistemas de dois corpos são os mais usuais, os mais simples de resolver, que saem por essas equações de Newton, né? De força gravitacional. E qual que é a lei, então, que Newton propôs para o sistema de dois corpos? Primeira coisa, você pode ver que desde aqui já tem aquela famosa lei de Newton, aquela terceira lei de Newton, né?
que é de ação e reação. Então, a força que uma massa grande atrai uma massa pequena, ela é a mesma, só tem sentido oposto, né? Então, isso é bem importante, a gente já vê desde aqui. Mas outra coisa que a gente consegue identificar aqui ele identificou, na verdade, a gente não, ele identificou que a força gravitacional é dada por uma constante, que ele chamou de constante gravitacional universal, e o produto das duas massas, do emão e do eminho, em uma distância que precisava ser ao quadrado. Ele era altamente influenciado pela distância, né? Então, a distância que está no expoente ao quadrado significa exatamente o que Kepler não conseguiu identificar. Por que quando está perto, isso aqui é maior, tão maior, né? Porque é ao quadrado, é uma distância ao quadrado, é sempre mais intensa, né? A força. Bom, então, revisados esses conceitos, conseguimos ir para a questão. A questão em si ela já é uma questão um pouco matemática demais, né, trabalhosa demais, então a gente vai voltar aqui. Eu fiz um breve desenho aqui para a gente poder entender. Bom, separei os satélites aqui em distâncias que formam um triângulo equilátero. Coloquei aqui o ângulo θ, né, valendo 60, como a gente discutiu. O baricentro, centro de massa, vou colocar aqui centro de massa no meio do triângulo. Dei um zoom e o que eu consigo perceber aqui? Como o baricentro está no meio, ele divide isso aqui em partes iguais. Se aqui era θ, aqui é θ sobre 2, né? Ou seja, aqui vale 30, né? 30 graus. Cada um desses ângulos aqui. Outra coisa que eu consigo observar nesse zoom, se aqui eu tenho uma força gravitacional para cá e uma força gravitacional para cá, eu chamei essa aqui de 1 e essa aqui de 2, quando eu fizer a decomposição, porque eu quero na direção do baricentro, porque eu quero uma velocidade que vai manter eles, né, em equilíbrio, eu vou ter um FG cosseno, não é? Porque aqui eu estou com um ângulo. Vocês lembram daquela relação? Isso aqui é um macetinho, né? Se eu estou com o ângulo, então aqui eu tenho o θ, né? Aqui eu tenho θ. Se eu estou com o ângulo, eu tenho cosseno de θ. Se eu estou sem o ângulo, eu tenho o seno de θ. É uma relação meio bobinha, né? Mas a gente costuma decorar e ensinar assim para os alunos, que fica bem mais tranquilo, né? De decorar e de fazer as questões, né? Então, tirado essas partes aqui mais geométricas, agora a gente consegue focar exatamente no dar as definições físicas para o problema, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando eu estou falando de um sistema gravitacional, e nesses exercícios, normalmente eles querem que a gente relacione ele com outro tipo de força. O ITA costuma muito fazer isso. Então você vai ter sempre relacionar a força gravitacional com a força elétrica, com a força eletromagnética, com a força centrípeta, a força de atração centrípeta, resultante centrípeta, né? Então são questões que são muito usuais no ITA, e se você já fez outros vestibulares, você bate o olho, você já sabe meio que o manual de fazer essas questões. Nesse caso, a gente vai ter uma relação da força gravitacional com a resultante centrípeta, porque é no centro de massa, né? Então é uma força que está atraindo para o centro de massa. Isso aqui vai significar o meu satélite apontando para esse lado, né? Então é bem tranquilo, a gente já fez a decomposição. As forças são iguais, então aqui eu coloquei força 1 e força 2, mas a gente tem que se lembrar que a força gravitacional 1 é igual à força gravitacional 2, porque as massas são iguais, a constante gravitacional é igual e a distância é d para todos os lados, né? Então, tranquilinho. Se eu tenho duas forças gravitacionais e as duas valem Fg cosseno θ, eu tenho então 2Fg cosseno θ, certo? Agora, a minha força centrípeta. Minha força centrípeta, a gente já fez uma questão que a gente relaciona a força centrípeta. Era a primeira questão, a gente fez por uma maneira que relacionava mais ou menos isso. Mas quem não viu, a força centrípeta é mais ou menos isso daqui, ó. M vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta os alunos costumam decorar, né? V quadrado sobre R, certo? Então, continuando aqui, desenvolvendo essa questão aqui, abrindo esse problema, eu vou ter cosseno de θ é igual a M sobre R, tá? Agora sim a gente vai ter que, a gente chegou numa relação. Se eu quisesse achar a velocidade aqui, só precisaria isolar isso daqui e tudo mais, mas você vê que ainda dá para a gente extrair, fazer essa conta aqui ficar um pouco mais agradável, né? Como? Primeiramente, vamos ver aqui. Quanto esse cosseno de θ? Esse aqui é um cosseno de 30 graus, né? Então isso aqui é um cosseno, vamos ver aqui. Isso aqui é 2FG. Esse é um cosseno de 30 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Aqui minha massa. Qual que é esse R aqui? Esse R aqui
é a minha distância daqui até aqui, certo? Esse é meu R. Mas você concorda que essa distância aqui também é essa distância aqui? Opa, ficou bem feio. Deixa eu fazer aqui do lado. Que é essa distância aqui, né? Que é a distância do baricentro até o ponto. E a gente viu isso nesse quadro anterior aqui. A gente chegou a ver isso. Olha aqui, a minha distância do baricentro até o ponto é 2/3 h, tá? Então, vou colocar aqui. Minha distância até aqui é 2/3 de h. E meu h, por relações trigonométricas, eu também encontrei ele. Ele vale raiz de 3 sobre 2 vezes d. Então, o que eu vou ter aqui é 2/3 raiz de 3 sobre 2d. Esse daqui, então, é o meu raio. É esse raiozinho que é igual a esse raiozinho aqui. Já vou cortar esses dois aqui, vou ficar só com raiz de 3 sobre 3d, viu? Raiz de 3 sobre 3d, esse aqui é meu raio. Só para... ficou um pouco bagunçado, mas é só porque eu esqueci de colocar isso aqui no rascunho antes, tá? Mas vocês conseguem entender. Então, aqui o que eu vou ter? Um v quadrado aqui em cima e aqui embaixo um raiz de 3 sobre 3d. Tá bom? O que eu consigo fazer aqui também? Eu consigo extrair isso disso, né? Então, o que eu vou ficar aqui com fg é igual a m, e aqui eu vou ter um v quadrado. Eu já vou passar isso daqui para o outro lado multiplicando. Tá? Aqui faltou um raiz de 3 que eu esqueci de colocar. Vou passar isso daqui para o outro lado multiplicando, então eu vou ficar com raiz de 3 d. Ficou feio, feio pra caramba, né? Deixa eu só fazer menor então aqui. Apagar isso daqui. Fazer menorzinho que vai ficar mais legível. Aqui. Então eu vou passar para o lado de lá multiplicando, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 3d vezes raiz de 3. E aqui eu vou ficar só com um v quadrado. Tá bom. Agora aqui, uma coisa que é interessante, eu posso cortar essa raiz com essa, quando eu multiplicar vai ficar 3, e esse 3 com esse 3 vira um só, que corta com esse aqui. Então eu vou acabar ficando só com... Olha como vai ficando bonito a questão. Vou ficando com dfg é igual a mv quadrado. Mas o que é meu FG? A gente viu aqui que é a nossa FG, não viu? Minha força gravitacional, ela vale Gzão, Mzão, Mzinho, D quadrado. Bom, então aqui o que a gente vai ter é isso aqui, ó. D, Gzão. As duas massas são iguais, né? Porque são dois satélites, são iguais, então eu vou colocar massa quadrado já. E aqui um D quadrado. Certo? E aqui eu vou ter uma massa e um V quadrado. Essa massa com uma dessas massas eu consigo cortar, assim como esse D com um desses Ds. Concorda comigo? Então, eu vou ficar só com Gm sobre D é igual a V quadrado. V quadrado. Deixa eu só abaixar aqui porque eu vou tampando aqui. Deixa eu colocar aqui uma setinha. E isso daqui equivale, então, se eu tirar a raiz de Gm sobre D. Tá bom? Vamos ver se tem essa alternativa ali. Raiz de Gm sobre D. Tem. É a letra B. Então, questão tranquila, né? Se você... O mais trabalhoso dela era pelo menos para mim, era relacionar o triângulo equilátero com essa parte, mas de novo, se você já fez algumas questões de ITA, IME, Olimpíada de Matemática, esse tipo de questão, você vai ver que esse tipo de relação cai o tempo todo. Isso aqui não é nada novo, assim. Então, provavelmente, se você estuda para essas provas, você já se ligou de como é que isso aqui é abordado, tá? Mas você vê que tem conceitos bem interessantes, né? Tem conceitos bem bonitos de se trabalhar. A gente conseguiu trabalhar aqui um sistema de dois corpos, um sistema gravitacional de dois corpos, e uma relação física para o triângulo equilátero, né? A gente conseguiu achar, então, uma matemática que relacionava o triângulo equilátero com a física, que é através do baricentro, que é o centro de massas. Então, se você gostou dessa questão, deixa seu like, comenta as suas dúvidas, se você teve alguma dúvida nessa questão, e a gente se vê numa próxima, na questão 5. Até mais.